Olá, eu sou Rogério Bon e nós estamos iniciando mais um programa Negócios de Família, sempre aqui pela TV Cidade de Farroupilha. O programa de hoje vai ser um pouco diferente. Eu quero trazer para a reflexão das pessoas que estão assistindo um tema que muitas vezes aparece em conversas, em discussões, e que muitas vezes no ambiente de negócios se torna algo face de debates, até mesmo de um pouco de preconceito. E eu quero trazer o tema dos negócios com os BRICS. O que são os BRICS? Então, o primeiro ponto é a gente entender o que são os BRICS. BRICS são aqueles países que fazem parte de um conjunto de países: Brasil, Rússia, Índia, China e o S de South Africa, África do Sul. Isso não é um conceito novo, isso não é uma coisa nova, isso já existe aí há pelo menos 20 anos que se fala deste grupo de países. Mas por que é importante esse tema? Se a gente parar para pensar um pouquinho, nós vamos ver que nesse grupo de países a gente tem China, tem 1,4 bilhões de habitantes. A gente tem Índia, mais de 1,4 bilhões de habitantes. Índia atualmente é o país com mais habitantes no mundo. A gente tem a Rússia, que é o país que tem a maior extensão territorial do mundo. A gente tem o Brasil, onde nós estamos, um país que é o quarto maior país do mundo em área territorial, é um país que tem quase 230 milhões de habitantes. E a gente tem a África do Sul, que é, dentro da África, um dos países mais desenvolvidos, uma porta de entrada para muitos negócios. Então, por que se torna importante a gente falar sobre negócios com os BRICS? Porque quando a gente está falando de economia mundial, nós estamos falando de um planeta que hoje nós temos algo em torno de 8 bilhões de habitantes. 8 bilhões de habitantes. Ora, só Rússia, só China e Índia juntos, nós temos mais de 3 bilhões. Bota o Brasil junto, bota a Rússia, bota a África do Sul, nós estamos falando de quase 3,5 bilhões de pessoas. Ou seja, quase 40% da população mundial estão nesses países. Então não é uma questão de será que vale a pena, será que é importante, será que se deve. Hoje, o maior parceiro comercial do Brasil é a China. Já não é mais Estados Unidos faz bastante tempo. A China superou os Estados Unidos em termos de relação comercial. A Argentina teve um protagonismo importante na questão das relações comerciais com o Brasil. Permanece tendo, mas todos estamos acompanhando as dificuldades que a Argentina vem tendo com a sua economia, com uma inflação super alta, com uma desvalorização da moeda muito grande. Então a Argentina ela está tendo dificuldades para conseguir se organizar internamente, o que dirá fazer conexões e fazer uma ampliação do seu comércio internacional. Então é claro que também os países do Mercosul, Paraguai, Uruguai, a gente tem a entrada da Bolívia, que ainda não é a Mercosul, mas está sendo discutido isso, a Venezuela, que está suspensa, mas que é Mercosul. Então, esses países, como relacionamento comercial, ele também é extremamente importante. Mas vamos olhar números. Então, não é uma questão de se deve ou se não deve. É fundamental existir para uma indústria, para uma empresa comercial, para uma empresa de serviços, fortalecer as suas conexões com os BRICS. Recentemente, começou-se a discutir uma coisa, eu tenho ouvido
E eu penso que, em termos econômicos, não se deve perder tempo e nem oportunidades de negócios. Se eu tenho um cliente, eu tenho um negócio lícito, eu tenho quem quer comprar e eu tenho o que vender, por que não? Então não se deve perder tempo em discussões ideológicas. Mas esses países dos BRICS são países que hoje estão mais conectados com a esquerda e que antes estavam conectados, alguns deles, com o ambiente da direita. Isso é irrelevante. O que importa é que estes países, de um modo geral, têm um potencial econômico muito grande. E isso tem que ser explorado. Para o meu negócio, para o negócio das pessoas que estão assistindo, existe a possibilidade de se fazer algum tipo de ação envolvendo estes países. E eu não estou falando, isso é uma coisa muito importante, a gente já trouxe aqui no programa pessoas que disseram exatamente esse contexto. Quando a gente está falando de negócios internacionais, nós não estamos falando apenas de importação e exportação. Muitas vezes se estabelece negócios internacionais através de parcerias, através de transferência de tecnologia ou de receber-se tecnologia para se desempenhar uma determinada atitude, desenvolver determinado papel. Então, muito antes de se pensar em fazer uma compra de produtos que vem lá da China para se vender aqui, ou de exportar alguma coisa lá para a China, ou para a Rússia, ou para a Índia, ou para a África do Sul, de novo, é importante e deve ser feito. Mas antes disso, é importante pensar quem poderiam ser os parceiros do meu negócio ou parceiros do meu ambiente de negócios nestes espaços produtivos. Será que eu consigo enxergar empresas lá nesses países ou em algum desses países com quem eu possa firmar algum tipo de colaboração, algum tipo de negócio, algum tipo de transferência de tecnologia, alguma ação conjunta? Porque desta forma eu começo a gradativamente acessar estes mercados. E é lógico que estes mercados oferecem esses potenciais que eu já falei. São potenciais muito grandes, são mercados muito grandes. E o mundo inteiro, ele olha para o Brasil. A gente já falou, o Brasil hoje, ele tem quase 230 milhões de habitantes e mais do que isso, o Brasil hoje, claro que nós temos um conjunto de problemas muito grandes em diferentes aspectos. Do ponto de vista econômico, nós estamos passando por desafios importantes, ponto de vista tributário, tudo isso é verdade, tudo isso faz parte de um desafio que é meu, que é de vocês, que são dos gestores públicos, da população de um modo geral. Mas quando nós fazemos uma comparação com outros países, a gente vê que aqui no Brasil nós temos um ambiente de oportunidades muito grande. Porque nós temos um mercado interno pujante, um mercado interno que em diferentes regiões oferece diferentes oportunidades. Nós temos um ambiente de inovação bastante acelerado. A gente pode citar a própria Serra Gaúcha. Serra Gaúcha tem várias instituições onde a questão da inovação é discutida, é difundida, onde existe o crescimento de startups que ali na frente acabam desenvolvendo projetos para as grandes empresas aqui da região. A gente tem a região de Florianópolis, Santa Catarina, que também é bastante inovadora, sem contar, é lógico, as duas grandes metrópoles do Brasil, Rio de Janeiro e São Paulo, que tem isso como algo que passou a fazer parte já do contexto. Os outros países, e quando a gente está falando de outros, a gente pode falar aqui mesmo da região da América do Sul, olham para o Brasil e enxergam esse espaço grandioso de desenvolvimento, esse espaço gigantesco de possibilidade de crescimento. Agora mesmo, recentemente, eu estive no Peru desenvolvendo uma série de palestras e realizando atividades por lá, em 4 cidades, na região de Lima,
que é a capital, e de Callao, que é uma cidade próxima a Lima, e numa cidade chamada Huánuco, que fica a 300, 400 quilômetros de Lima, e um pouco mais adiante, uma cidade que se chama Tarapoto. E realizei palestra em cada uma destas cidades. Todos estavam interessados em, de alguma forma, se conectar, dizendo, poxa, mas eu quero fazer algum tipo de atividade junto com o Brasil, eu quero fazer algum tipo de atividade com esse país gigantesco que está do lado do Peru, da Argentina, do Uruguai. Então, o Brasil é parte dos BRICS. Nós estamos inseridos dentro desse contexto que não é novo, que não foi criado agora, que não tem um cunho ideológico, que ele tem um cunho de entidades que vão trabalhar conjuntamente para defender os seus interesses, mas mais do que isso, para abrir mercados. É muito comum se criar blocos econômicos na Europa, aqui mesmo tem o bloco andino, tem vários outros blocos, tem o bloco da América do Norte, Canadá, Estados Unidos e México e por aí vai. E realizar-se algum tipo de convênio entre esses países membros desse bloco para fazer ações conjuntas. Nós já temos isso, nós temos os BRICS. Vocês podem imaginar quantos negócios, quantas formas de desenvolvimento, quantas conexões são possíveis de se realizar com estes países que fazem parte desse contexto? Quantos negócios nós podemos iniciar a realizar se nós utilizarmos, por exemplo, a África do Sul como uma porta de entrada dentro da África? É lógico que se eu quiser entrar, fazer algum tipo de negócio com a África, eu tenho até outras possibilidades, como é o caso de Angola e Moçambique, que são países que falam português dentro da África, e no caso de Angola, que tem uma relação muito agradável, muito simpática com relação aos brasileiros. Então, este espaço internacional que está disponível para todos os nossos negócios, para todas as nossas empresas, ele pode e deve ser utilizado. Nós temos essa condição de levar os nossos negócios além fronteiras. Nós temos os blocos econômicos que já estão postos, e eu trouxe justamente essa questão do bloco dos BRICS, mas existe o bloco do Mercosul, existe o bloco dos países de língua portuguesa, e aí a gente já traz junto Portugal, Angola, Moçambique, Timor-Leste e outros, Cabo Verde. E por que não? Muitas vezes nós não conseguimos encontrar soluções ou o mercado parece mais difícil dentro da região onde nós estamos. O olhar para fora, ele nos abre os horizontes. Sair um pouco do nosso contexto, pensar de forma diferente, encontrar novos rumos, novos caminhos, tudo isso nos favorece à inovação, ao crescimento. Quando nós olhamos para os nossos parceiros, os nossos outros países com quem temos relação e vemos as coisas que estão acontecendo lá, sob o ponto de vista econômico, o que as empresas estão fazendo lá, muitas vezes a gente acaba trazendo para os nossos negócios opções diferentes, alternativas diferentes, além de possibilidade de se conectar, de se fazer negócios, de se estabelecer algum tipo de parceria. Isso se faz quando nós rompemos a questão de preconceito, quando nós rompemos a questão de um viés ideológico para relacionamento entre países e passamos a enxergar o país como um possível parceiro de negócios. Existem parceiros de negócios possíveis em cada um dos países do mundo. Não existe país do mundo, por mais complicado que seja o seu ambiente interno, que não possa, de alguma forma, servir com algum tipo de parceria. Claro, existem aqueles que estão envolvidos em conflitos, que daqui a pouco o momento não favorece alguma conexão mais significativa por essas questões, mas que ali na frente vão retomar a normalidade e voltam a ser parceiros interessantes no ambiente de negócios. Então, isso é uma coisa que a gente tem que ter em mente. Que a Serra Gaúcha é uma região
com uma quantidade gigante de empresas familiares. Claro que a Serra Gaúcha é uma região que já trabalha muito com a questão de importação, de exportação, levando seus produtos, aqueles que saem de suas grandes indústrias, para o mercado internacional. Mas por que não pensar, mesmo nos nossos pequenos negócios, de que forma eu posso estar inserido em algum desses países? De que forma eu posso me conectar com um mercado que existem poucas pessoas conectadas aqui na região? E percebam, isto pode ser um diferencial com relação ao meu concorrente. O fato de eu trazer uma tecnologia diferente, de eu trazer uma metodologia diferente, é justamente algo que pode fazer com que essa empresa alcance determinados clientes, determinados consumidores que os concorrentes não estão enxergando. O grande ponto de se buscar oportunidades com os BRICS é abrir a mentalidade, abrir o ambiente de negócios para quem está disposto. Se eu tenho já países que estão dispostos a fazerem algum tipo de atividade conjunto com o Brasil, que é o caso da Rússia, da China, da Índia e da África do Sul, por que não desenvolver isso? Então, o grande contexto que nós precisamos sempre ter em conta quando nós estamos olhando para os nossos negócios é: aonde eu posso ir que os meus concorrentes não estão indo? O que eu posso fazer de uma forma que seja diferente com relação àquilo que todo mundo está fazendo? Ora, temos mercados muito grandes, temos possibilidade de estar presentes em muitos ambientes, de trazer parcerias, além daquelas tradicionais que normalmente a gente pensa e que são muito boas. Ao se falar que existem as oportunidades com os BRICS, nós não estamos dizendo que as outras oportunidades, os outros parceiros não são interessantes ou não são adequados. Claro que são. Estados Unidos, Canadá, Alemanha, Itália, Europa de um modo geral, e outros países da Ásia, outros países da África, claro que eles são possíveis parceiros, já são e vão continuar sendo. Mas o ponto é que dentro do ambiente dos BRICS nós temos um mercado muito grande de países que querem se conectar com os negócios do Brasil, que estão dispostos a ampliar as formas de relacionamento e que deste modo, em muitas formas, pode ser mais fácil ou talvez menos difícil para aquelas empresas que quiserem se preparar, se organizar, desenvolver as suas equipes, preparar as suas lideranças para atuarem no mercado internacional. Para estas empresas é possível sim se pensar em se conectar, seja com os BRICS, seja com outros países, para gerar negócios de uma forma diferente. Então, quando estiver sendo feito o planejamento para 2024, planejamento para 2025, coloque no radar da sua empresa oportunidades que estão disponíveis dentro deste ambiente dos BRICS. E a gente está falando de serviços, de produtos industriais, de comércio, de tudo isso que é demandado de uma forma importante por muitos desses países e que podem ser fornecidos pela minha empresa, pela empresa de vocês, por um consórcio de empresas, desde que a gente coloque no radar estes países, desde que a gente coloque no radar essas organizações que às vezes acabam, apesar de uma intensa relação comercial que o Brasil tem com a China, com a Índia as coisas não acontecem tanto assim, com a África do Sul também não, e com a Rússia também nem tanto. Então, fica este recado, fica essa mensagem para os empresários, para os executivos, para os gestores que estão assistindo o programa Negócio de Família, para abrirem um pouco seus horizontes, para colocarem dentro do seu radar os BRICS. Não percam de vista e não caiam na cilada de enxergar com ideologia o ambiente de comércio.
clientes são clientes, parceiros são parceiros, política é política. Todas as segundas-feiras nós estamos juntos aqui no programa Negócios de Família, falando sobre desafios, sobre oportunidades, sobre superação, sobre inovação, dentro desse contexto. Empreender no Brasil, empreender junto das famílias. Segunda-feira, nos encontramos novamente. Até lá. Tchau, tchau.